eu sou Amelinha Teles e eu sou conhecida como feminista, mas também como ex-presa política. Eu fui presa política na época da ditadura militar, aqui em São Paulo, em 1972 e 1973, e na prisão, muito do que eu passei, e eu não, acho que não é o caso de falar aqui, mas eu conheci a professora de História, Marli Rodrigues. É ali que nós começamos a nossa amizade. Eu conheci a Marli na cela do DOI-CODE, numa cela do DOI-CODE, né? Então, aquela amizade de cadeia que não acaba nunca. E eu estou falando isso porque depois eu vou me reencontrar com a Marli por conta da casa da Dona Yaya. Eu frequentava o Bexiga porque eu sempre fui ligada à imprensa alternativa e quem é ligado à imprensa alternativa acabava sendo ligado também à gráfica. E aqui no Bexiga tinha muita gráfica, aqui tinha muito teatro, muita gráfica e muito jornalzinho. Tinha um jornalzinho aqui na Santo Antônio, chamava Ex, o jornal Ex. Então, eu participava junto com eles, e eu participava também do Brasil Mulher, do jornal Movimento. Enfim, eu participei de muitos jornais da época, né? Porque eu vinha da imprensa clandestina, eu vinha do Partido Comunista do Brasil, e eu trabalhava na imprensa clandestina, que fazia jornal e outras publicações. E aí, quando eu morei aqui um tempo até por conta desse trabalho, mas aí depois eu me mudei, e quando eu voltei, há 40 anos atrás, eu não saí mais. Então, o Bexiga é uma parte importante na minha vida, porque aqui no Bexiga você encontra, pelo menos encontrava, né? Agora que nós estamos vivendo a pandemia, é um momento de distanciamento, e um momento triste também, de morte de muitas pessoas aqui do Bexiga, que deram uma contribuição muito grande para esse bairro, entendeu? É um momento muito triste que nós estamos conversando. Hoje, inclusive, morreu o Sérgio Mamberti, que morava ali na Rua dos Ingleses, mas quando eu precisava sair à noite, porque ele fazia teatro, e falava, Melinha, vai lá assistir o teatro. Eu falei, ai, Sérgio, com preguiça, eu saí aqui, ia até lá no teatro. Eu falei, não, eu pego você de carro, depois, a hora que eu terminar, trago você. Então, ele era meu motorista, olha só que luxo. Você tem aqui no Bexiga essas oportunidades, né? E, e hoje ele morreu. Então, por isso que eu falei, é um dia triste. Mas eu frequentava também o Teatro Ruth Escobar. Eu fui amiga da Ruth Escobar, aquela atriz política, polêmica, ela causava, né? E eu gosto muito de gente que causa, ela causava bastante, né? Ela era uma mulher que ela fazia toda segunda-feira, que não tinha teatro, ela fazia reunião de feministas, chamava Frente Feminista. Então, toda segunda-feira tinha reunião aí. Ela fez isso antes da anistia, ela lutou pela anistia, anistia política, né? E eu sou uma das anistiadas da lei de 1979, eu sou uma das anistiadas. E a Ruth Escobar, ela fazia sempre reunião, segunda-feira, depois que virou, quando o movimento feminista começou a crescer, ela criou a frente para a gente se reunir ali e discutir temas importantes do trabalho doméstico, da violência contra as mulheres, nossa, da política também, porque tudo é política, né? Então a gente discutia tudo. E também é uma outra que o Bexiga tem que lembrar, a Ruth Escobar, né? Que ela já morreu em 2017, me parece, né? Tem 4 anos que a Ruth morreu, e que faz falta aqui nesse Bexiga, né? Que a gente estava bem. Então,
Eu, quando vim morar, nesse tempo que eu comecei aqui no Bexiga, como moradora definitiva, que eu sou até hoje, eu, ali na casa da dona Yaya, eu ouvia muita história. A casa da dona Yaya estava abandonada. Vocês vão pegar 40 anos atrás, a casa da dona Yaya era uma casa abandonada, caindo aos pedaços. Dava tristeza de ver, e o pessoal dizia que ali morava uma pessoa que era louca e que não tinha parentes, por isso que a casa ficou abandonada. Essa é a história primeira que eu vi da dona Yaya, né? E a gente ficava ouvindo isso, nós aqui, eu como feminista e outras companheiras, nós falamos, nós temos que ter uma organização nossa, uma organização de mulheres, que é a União de Mulheres de São Paulo, que tem até hoje. Esse ano está fazendo 40 anos, viu? A União de Mulheres, fazendo 40 anos. É aniversário, assim, bonito, né? Manter 40 anos, uma organização, gente, autônoma, de mulheres, não é fácil, não é fácil, mas nós estamos aqui firmes. E aí, quando chegou, nós tivemos muita luta nos anos 80, porque nós participamos, nós já tínhamos participado da luta pela anistia, depois era a luta pela democracia, era a luta pela criação de um organismo para as mulheres. Nós aqui fizemos muitas reuniões, aqui na União de Mulheres, já com a Ruth Escobar e com outras feministas famosas. Eva Bly participava dessas reuniões, que é professora, né, da USP, agora já é aposentada. A doutora Eunice, que é da Faculdade de Direito, ela via muito aqui em reuniões, que ela também era feminista naquela época, sim. E a gente se reunia para discutir como que a gente ia tratar politicamente no Estado um espaço para as mulheres formularem políticas públicas, terem serviços adequados e tudo mais. Então, que aí se criou o Conselho Estadual da Condição Feminina, já que dentro da União de Mulheres nós tivemos um papel muito importante. E sempre, lógico, que a gente falava, escuta, tem que ter as trabalhadoras rurais, né? Eu sou do tempo que as trabalhadoras rurais eram as boias frias, né, gente? Aquelas mulheres, eu falo sempre, nós não podemos falar de feminismo, de luta de mulheres aqui no estado de São Paulo, sem lembrar das trabalhadoras rurais, porque elas vinham, traziam seus depoimentos fortíssimos, uma situação sem creche. Você sabe que muita trabalhadora rural levava seus filhos para o canavial, filhinho pequeno, punha ali, arrumava um colchãozinho, entendeu? Morrendo de medo de formiga ir lá para e outros insetos, né, machucarem seus bebês. Então, era uma situação muito difícil. Bom, e tinha as operárias também, né? Vamos lembrar das operárias, das trabalhadoras urbanas. Eu gosto de lembrar disso, gente, porque as mulheres trabalhadoras urbanas, elas não tinham direito a ir no banheiro, vocês sabem disso? Elas não tinham direito. Tinha uma chapinha. Você acabou de usar aquela chapinha, você não pode voltar mais. Agora, você imagina a mulher menstruada, grávida, enfim, às vezes tinha que trabalhar em pé o dia inteiro, ou então trabalhar sentada o dia inteiro. Então, de qualquer forma, era muito desconfortável. E elas vinham aqui reclamar. Elas reclamavam mais dessa chapinha do banheiro e do assédio sexual, que não chamava assédio sexual naquele tempo, é engraçado, né? Aquele tempo falava assim, encantada do chefe. Cantado o quê? Era assédio. O assédio, sabe? Mas era violência sexual e não tinha esse nome. Bom, nós aqui no... Então, chegou uma hora que nós vimos que a casa da dona Yaya, abandonada daquele jeito, e a gente não conhecia a história dela, porque ninguém conhecia aqui, não. Aliás, pouca gente ainda conhece a história da dona Yaya, aqui no Bexiga. Por quê? O Bexiga é um território de alta rotatividade, né? A pessoa mora aqui e muda, mora e muda. Aqui tem muitas casas coletivas, né? Então, naquele coletivo ali moram muitas pessoas que
não dão conta de pagar o quarto, vão morar em outro lugar, ou então você não vê mais. Você conversa um tempo com essas pessoas, depois elas desaparecem. Mas, então, isso é difícil de entender a história da Dona Yaya, é isso que eu estou dizendo, é difícil você, né, entender. Mas nós, quando nós começamos a discutir a Dona Yaya, tinha e ainda tem, só que ela não mora mais aqui, a Terezinha Gonzaga, que era da USP. Ela era da arquitetura e ela era do Conselho Universitário. E ela chegou aqui na União de Mulheres e falou: gente, a casa está abandonada mesmo. Eu fui falar lá no Conselho Universitário, então, aquela discussão: o que é que faz com a casa, o que é que não faz. Eu acho que nós podemos fazer uma proposta, né, começar a falar da casa. Aí nós falamos, mas nós temos que conhecer a história da casa, a história da Dona Yaya, que eu falava de Dona Yaya, mas era a casa da Dona Yaya, mas quem é a Dona Yaya? Aí, então, que a Terezinha falou, tem uma professora de história, uma historiadora que estuda a Dona Yaya, Marli Rodrigues. Eu falei, será que é aquela? Gente, será que é aquela que eu conheci? Eu conhecia a Marli Rodrigues. A Terezinha falou, vai ver que é. Aí ela arranjou o contato, nós vamos ver. Gente, Marli, é você? Como é que você não contou para nós que você conhece a Dona Yaya, gente? Aí nós ficamos, foi aí que o nosso reencontro. Foi a Dona Yaya, a casa, fez com que eu me reencontrasse com a Marli, porque a gente sai da prisão, cada um vai procurar sobreviver, correndo atrás de tantas perdas, né? Perdeu tanta coisa para recompor a vida, e a gente não se encontrava com frequência. E aí foi assim que a gente se reencontrou. E nós fizemos assim um seminário junto. Aí o movimento antimanicomial aqui em São Paulo era muito forte. Ele era muito forte. Tanto é que as primeiras vezes do bloco, o forte do bloco era ter, todo mundo falava assim, tem as malucas e os doidos. Era o bloco de maluca e de doido, porque saíamos nós e o pessoal vestia de camisa de forças, as fantasias eram desse tipo. Então, lembravam, era o movimento, né? O movimento deu muita força. E aí nós, inclusive, chegamos a fazer um projeto junto com o movimento, para que essa casa da Dona Yaya fosse uma casa de cultura, uma casa de direitos humanos, uma casa que pudesse falar de violência contra as mulheres, de violência contra as pessoas que têm sofrimento mental, enfim, falar da violência. E aí nós e a gente e eu acho interessante porque no começo aqui nós chamamos muitas feministas e muitas feministas questionavam: você vai defender a Dona Yaya, que é uma burguesa, uma mulher rica? Para que ficar defendendo a Dona Yaya? Eu penso assim: a Dona Yaya é uma mulher. As mulheres, sim, até as mulheres ricas, sofrem uma opressão por serem mulheres, são discriminadas. Evidentemente que essa discriminação ou essa condição social, econômica, é muito desigual entre as mulheres, né? Então, essa discriminação tem efeitos diferentes, né? Desiguais também para as mulheres, né? Mas a Dona Yaya, ela foi uma vítima de tudo, né? No que nós entendemos, pelo menos nós criamos uma Dona Yaya, nós inventamos uma Dona Yaya, né? Porque conforme a Marli ia contando a história dela, e a Marli fez até um livro, né? Ela fez uma tese. Conforme ela foi contando a história dela, nós fomos adaptando a nossa vivência, a nossa experiência. E ela ficou em cárcere privado, a Dona Yaya. Ela ficou muitos anos em cárcere privado, né? E isso é uma denúncia que a gente tem que fazer, uma denúncia muito grande. Eu acho que a Casa da Dona Yaya, ela pode ser altamente pedagógica. Eu acho que falta enfatizar a Casa da Dona Yaya como
um espaço de cárcere privado. Ela viveu ali presa, gente, encarcerada. Né? Essa mulher deve ter sofrido muito, né? Eu imagino. Então, a gente traz a história dela. É interessante porque a história dela, nós fizemos samba enredo, que a gente canta todo ano, a história da Dona Yaya, né? A gente tem que adaptar, né? Porque cada ano ela faz um ano. Então, a gente tem uns versinhos a gente tem que recompor. Mas o grosso do que nós entendemos, assim, o conteúdo principal do que nós entendemos como sendo Dona Yaya, ela era fotógrafa antes de muitas mulheres. Ela era uma mulher burguesa, rica. Então, ela teve um aprendizado que muitas mulheres, né, da sua geração não tiveram. Ela aprendeu a fazer fotografia, ela aprendeu a dirigir carro, né? E a gente coloca isso, né? Que ela dirigia seu carro, né? Ela fazia sarau com os artistas na casa dela, recebia os artistas, que ela morava na rua 7 de Abril. É interessante também pensar que o Bexiga era uma chácara, né? A casa da Dona Yaya já foi uma chácara. O Bexiga, a gente fala isso com as pessoas aqui do Bexiga, isso aqui, gente, isso aqui era fazenda, era chácara, era mato, né? As pessoas custam entender isso, né? Pensando que o Bexiga era assim, né? Tem aí tantas nascentes, tem aí a luta do Rio Saracura, né? Que o pessoal, que é uma luta difícil, porque está tão ameaçado. Eles estão fazendo muita construção aqui no Bexiga, devia ser proibido, eles estão estragando o Bexiga. E eu fico triste. Eu, daqui da minha casa, eu tinha uma visão bonita do Bexiga, sabe? Agora não, só vejo prédio. É prédio para todo lado, né? Então, isso estão destruindo o Bexiga, a história, né, desse povo aqui, porque aí nós vamos aprendendo com a Marli, nós aprendemos muito, né, com a Marli. A Marli, ela é historiadora, ela é consultora, mas ela é acima de tudo, ela é uma professora. Ela é professora, ela te ensina a história, sabe? Do Brasil, a história de São Paulo. E aqui não é o bairro dos italianos, a Marli fala isso, aqui não é o bairro dos italianos, aqui é o bairro dos negros. Eu já cheguei aqui, já era o bairro dos negros e dos nordestinos. Porque, gente, minhas vizinhas aqui é assim, quem nasceu em São Paulo são os filhos, mas geralmente os pais vêm do Rio Grande do Norte, Pernambuco, vêm do Piauí, vêm de Alagoas, né? Então, o Bexiga é isso. E tem os que nasceram em São Paulo, tinha ali, né? Aí eu tenho muita saudade do Bruno, né, do Sabelucci, porque o Bruno Sabelucci era ali da 13 de maio. Todo domingo eu almoçava aqui em casa e subia lá e ficava ali conversando com o Bruno. A gente ficava ali à tarde conversando, porque o Bruno era uma espécie assim de um noticiário do Bexiga, né? Ele te contava tudo que está acontecendo no Bexiga, porque na igreja está acontecendo isso, porque ele era muito da igreja. Da igreja está acontecendo isso, porque o vai-vai está acontecendo aquilo. Então, ele ia falando, né? Porque, enfim, aqui tinha muito teatro. Ainda tem, mas agora os teatros estão muito pobres, né? Por exemplo, um tempo aí eu vi que eles queriam vender o teatro Ruth Escobar para uma igreja, né? Eu acho que o teatro tem que ser o teatro, a igreja tem espaço para os dois, né? Mas aqui o espaço é do teatro, né? O Bexiga é o espaço do teatro. Então, eu tive a oportunidade de ver tanta coisa boa aqui nesse teatro, viu? E Sérgio Cardoso, aqui tinha o Teatro Aquários, que antes tinha um outro nome, antes do Aquários, que eu esqueci agora. E eu via tudo quanto era programa. O pessoal falava, vamos lá correndo, ia correndo, entrava. Aqui no Sérgio Cardoso, muitas programações gratuitas. Então, eu fui assim, eu tenho sido, agora não, porque a gente acaba participando de todas essas atividades e até na Praça Roosevelt, né, a gente participa, porque é muito pertinho. E aí nós, discutindo a Dona Yaya,
é que alguém, eu não sei quem, acho que é a Terezinha e a Cristina, para mim são as duas. A Terezinha da União de Mulheres e a Cristina era do movimento antimanicomial. Eu falo, por que a gente não faz um. Porque eu falei assim, gente, ninguém sabe o que é Dona Yaya. Pessoal, as feministas estão achando que nós estamos defendendo a burguesia, e o povo não sabe o que nós estamos defendendo. Estão achando que nós estamos querendo ocupar a casa, sabe? Eu falei, não, não é ocupar a casa, essa casa é histórica, gente. Você está vendo a Marli explicando, é muita memória dessa cidade que não pode ser abandonada. Né? Então, vamos fazer uma atividade, já que ela passou para o Estado, né, a responsabilidade do Estado, da USP, mas que ela seja usada para trabalhar a memória. Aí devia ser um centro de memória feminista, eu acho, sabe? Nossa, mas aí vinha o antimanicomial, tem que falar, não, tá bom, então seja um centro de memória, direitos humanos e tal. Mas eu acho que o centro de memória feminista cabia bem aí. Eu sei que as meninas descobriram até que ela foi enterrada aqui perto, né? Aqui nesse cemitério de São Paulo. As meninas, elas fazem uma visita ao túmulo. Eu nunca fui, porque não deu certo as visitas, mas o pessoal fala. E aí, então, nós decidimos o bloco. O bloco, eu falar a verdade, quando falou de bloco, eu falei, ixi, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Mas deu certo, menino, porque nós saímos, olha, até 2020 nós saímos, de 2001 a 2020, nós saímos todos os anos, né? E é um bloquinho pequeno, mas a gente tinha muito apoio do pessoal que deu. Sabe que o pessoal do comércio nunca deu um tostão para nós, não, nunca deu. E nós nunca pedimos também. Não é porque não quis dar, é porque nós não pedimos. E eles falavam assim, gente, vocês estão tão bonitinhas, sabe? Porque era um bloco de velhinhas, umas velhinhas, umas crianças. Eu falava assim, é um bloco das velhas, das netas e das malucas. E vamos nós, né? E as vovós, as netas. E eles falavam, é tão bonitinho esse bloco, tão diferente dos outros. Teve um dia que a polícia, acho que foi no 2020 que eles começaram a polícia ficou nervosa, que disse que não sei se é 2019, 2020, eu não lembro, que disse que não ia sair esse bloco, não sai, você tem que pedir autorização para não sei quem, não sei quem. Nós até, acho que pedimos ou não pedimos, mas nem lembro se pediu. Eu só sei que eles vieram em cima. Quando eles vieram em cima, o pessoal falou assim, gente, só essas velhinhas crianças, e vocês vão fazer o quê? Eu sei que no final nós estávamos conversando com a polícia. Falei, vocês vêm também para o bloco, gente. Nossa, fortalece a manifestação. O policial, que era o chefe, ele falou, nossa, eu estou morto de cansado, eu estou acompanhando o carnaval, você não sabe quantas horas em seguida. Porque acho que eles vão num, vão no outro, vão no... Eu falei, mas no nosso você vai se divertir, porque não vai cansar. E aí eles até desistiram de reprimir, não fazia sentido, né? Fazer repressão mesmo. Aliás, nunca faz sentido, mas dessa vez era ridículo, simplesmente. E aí, então, esse bloco nasceu assim, e todo ano. E acabou que a gente renova o nosso conhecimento com a dona Yaya, né? Pela Marli. Todas as vezes a gente procura chamar a Marli para fazer um seminário, a gente faz um seminário da dona Yaya, depois escolhe a temática do ano. Então, nós já escolhemos tudo quanto é temática, cárcere privado, violência contra as mulheres sempre tem, tem creche, no nosso blog tem, que é a temática, é creche, grafite, nós vamos defender os grafites, as expressões, liberdade de expressão, né? Enfim, nosso bloco é bem político, ele é bem político. A nossa cultura é uma cultura política, né? Então, o nosso bloco é bem político. E ficou, né? Você vê que 20 anos nós saímos. No começo, a gente queria que a casa da dona Yaya abrisse as portas para receber a gente, porque nós estávamos
falando da Dona Yaya, então era bom que a gente mostrasse ao público, né? Mas foi uma luta. Aí depois, eu não vou te dizer certa, com muita certeza, porque eu não sou nada nesse bloco, eu sou só uma integrante. Eu participei das discussões da formação do bloco e participo das oficinas, que eu acho muito legal. Oficina, escolher, né? Escolhe. Um dia nós fizemos para as mulheres presas tivessem o direito de amamentar seus filhos, né? Então, tem essas oficinas assim, aí muito legal. Mas que tivesse gênero na educação, que a gente pudesse trabalhar com as questões raciais, étnicas, de gênero, né? Dentro do processo educacional, que é uma. é, a gente até fala, não sei o quê, falta gênero na educação. A gente canta uma musiquinha, sabe? Assim, tem vários versinhos, né? Do que a gente gostaria. E a gente queria entrar na casa. Então, como é que foi assim? Aí eu sei que a gente fez uma música, abre, 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 abre o portão, né? Tem uma música assim. Tem que ter gênero na educação. A gente fazia assim as rimas. Eu tenho ali o caderninho com as letras, mas agora eu não estou lembrando. Mas eu assim, abre, 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 abre o portão. A gente batia lá na porta, né? E sempre tinha um guarda, ia falar que não tinha autorização para a gente entrar. E até que um dia, né, as mulheres que estavam à frente do bloco, assim, mais organizada, com responsabilidade administrativa, digamos assim, e política do bloco, conseguiu que alguém na casa desse autorização, porque disse que nós podíamos ir. Aí nós fizemos aquela festa, né? Nossa, todas as vezes que entra lá, e olha que a gente já entra na casa da Dona Yaya já cansada, né? Porque nós já... E a Dona Yaya é muito pesada, né? Que nós fizemos a boneca, gente, aquela boneca é pesadíssima, é uma loucura aquilo. Aquela boneca tem que ser carregada por um caminhão, não por nós. Nossa, nós ficamos muito cansados. Quando a gente chega na casa da Dona Yaya, geralmente a gente já tomou chuva, já tomou sol, já carregou aquela boneca, então a gente está assim, muito cansada, mas é sempre um muito prazer, né? A gente entrar na casa e muita gente, porque nesse bloco não é só o pessoal do Bexiga, uma ou outra participa, conhece, acompanha um pouquinho. E a gente de tudo quanto é lugar. É gente de tudo quanto é lugar. Gente que nem conhece direito o Bexiga. Fala, nossa, e tem isso aqui no Bexiga? Tem. Sabe? Então, as pessoas vêm... o objetivo do bloco inicial era realmente divulgar a Dona Yaya. Mas ele foi se estendendo para as manifestações atualizadas da política e foi se estendendo também. Dona Yaya, ela é um patrimônio nacional, no mínimo, né? Não é para ficar só no Bexiga, a história dela, tudo que aconteceu, né? E, então, é assim, agora não, 2020 nós saímos ainda. Depois é que começou a pandemia, né? Vocês lembram que foi no carnaval que disseminou o vírus, e aí a gente não saiu em 2021. E provavelmente nós talvez não, acho que nós não sairemos no 22, porque está muito incerto. E a gente tinha que começar os ensaios agora, em agosto. Tem que começar os ensaios em agosto, criar as músicas, as oficinas. Isso é o processo de construção de cada desfile desse bloco é muito interessante, gente. Teve um dia que teve um concurso na prefeitura, na Secretaria de Cultura, para iniciativas assim musicais, culturais. E aí alguém escreveu o bloco e nós fomos lá apresentar. Gente, o júri mais ria do que realmente avaliou alguma coisa. Só sei que nós ganhamos. Eu falei, gente, não, eu não acreditava que a gente ia ganhar. Eu falei, nós vamos, a gente se diverte.
Nós nunca participamos de concurso, né? E depois o jurado chegou para nós e colocando assim: gente, vocês vibram com o que vocês fazem, por isso vocês ganharam. Realmente a gente vibra muito com o que a gente faz, né? Então a gente está aí nessa luta. Agora, esses 2 anos de pandemia, nós tivemos que voltar muito para um trabalho assistencial, até assistencial, coisa que nós não fazíamos. Mas nós tivemos que distribuir cesta básica, nós tivemos que fazer um projeto de recarga do celular para as mulheres que estão ameaçadas ter um crédito no celular, porque os serviços agora pedem para que elas façam muito dos pedidos pelo celular ou pelo computador. Então, se a mulher não tem computador, é o celular. O celular tem que ter crédito para você fazer o serviço, né? De entrar numa plataforma lá para fazer inscrição, para pedir, para fazer o boletim de ocorrência, ou para fazer a orientação. Tem muitos serviços, muitos não, que a gente tem uma carência de serviço, mas tem serviços que a psicóloga, a advogada vão dar orientação pelo celular. Se você não tem um celular, fica difícil, né? Então, nós estamos. Agora, nós estamos, né? O último trabalho que nós estamos fazendo, o atual, né? O último não, o atual. Nós estamos fazendo aquela Primavera da Solidariedade na Praça Pérola Baiton. Nós vamos ficar lá 40 dias, distribuindo o café e o almoço. Ali são 40 pessoas, mais ou menos, né? Que ficam circulando ali, a população de rua. Então, nós ficamos ali, porque ali tem um serviço de atendimento à violência sexual, logicamente, as mulheres e as meninas, né? E tem um grupo de fundamentalistas que vão lá para ser contra, para dizer para as mulheres que não é para ir no serviço, que elas tenham seus filhos de estupro, né? Que eles falam que vão criar, e que senão ela vai para o inferno, e ficam ali. Então, nós vamos ficar ali distribuindo nossas alimentação, fazendo oficinas de leitura, de bordado, de brinquedos, né? Durante 40 dias, do dia 22 de setembro ao dia 31 de outubro, né? Que é o dia das bruxas, né? Tem gente que fala que é o dia das bruxas, 31 de outubro. Bom, nós somos bruxas mesmo, nós vamos estar lá esses 40 dias. E, fora isso, o que nós vamos fazer? Esse sábado agora nós vamos discutir uma coisa muito interessante, porque o Gabriel falou quanto que nós participamos do processo da Constituinte. Foi muito, nossa participação foi grande aqui na União. Nós éramos tão ousadas, que acho que nós somos uma única organização de mulheres feministas que pediu um capítulo especial para as mulheres na Constituição. É claro que nós não conseguimos, mas nós pedimos, nós reivindicamos. E isso fez com que a gente mobilizasse muitas mulheres, né? Nós fizemos uma mini constituinte aqui na Câmara Municipal. Quem era o presidente da Câmara naquele tempo era o Marcos Mendonça. E nós falamos com ele que a gente queria fazer a nossa mini constituinte, era dentro do plenário dos vereadores, que só podia vereador lá. E porque nós fizemos eleição nos bairros e cidades. Então, foram eleitas 37 mulheres constituintes, para mini constituinte. Mas é uma eleição só nossa, não é eleição do Tribunal Regional Eleitoral, era a eleição nossa, né? Então, não valia para a Câmara. Mas eu, o Marcos Mendonça, nós discutimos com ele, ele falou, quer saber de uma coisa? Vocês vão fazer, esse dia vocês vão fazer, é de vocês a Câmara. Ele deu para nós o plenário, naquele dia. Era um dia só. E cada mulher tinha uma causa para defender. Nós defendemos mais diversas causas, inclusive tinha uma mulher que era mãe de desaparecido político, e ela foi lá defender que
Constituinte criminalizasse a tortura tem que ser erradicada no Brasil. Ela falou isso lá. E tinha uma outra idosa também, que nossa, eu tenho saudade delas. Quer dizer, eu estou mais idosa do que elas na época, né? Mas naquela época, uma mulher com 70 anos era muito velha. E eu estou com 76 anos. Aí ela chegou na tribuna, que elas usavam, sabe aquele tribuna ali, né? Olhem bem para este rosto. Eu sou vocês amanhã. Ah, mas ela ganhou, é que ela queria os direitos para as mulheres idosas. Essa mulher teve uma importância muito grande, porque a Constituição Federal de 1988, que tem lá seus problemas, né, jurídicos e políticos, mas ela foi a mais avançada Constituição do Brasil, a mais democrática. Aqui colocou: homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Está lá inscrito isso no artigo 5º, que é o dos direitos e garantias individuais, né? Está lá e tem a tortura como crime, tem o racismo como crime. Tudo fomos nós. Não é nós aqui da União, nós feministas. Aí juntamos o Brasil inteiro, né? A história da África, gente, nós que reivindicamos. Então, essa Constituinte foi feita com a nossa participação. Nós colhemos 30 mil assinaturas para a emenda popular, a emenda número 65, que defendia a legalização do aborto. Nós conseguimos que naquele item do artigo 5º, direito à vida, não colocasse desde a concepção, é direito à vida. Porque desde a concepção, eles iam impedir, inclusive, o aborto, que já era reconhecido como legal no caso do estupro e no caso de risco de vida materna. Isso já estava no Código Penal brasileiro desde 1940. Tudo isso nós fizemos, essa discussão toda com essa mulherada toda, gente, a gente andava. Como diz a Terezinha, ela fala isso muito bonitinho, ela conta essa história. A União de Mulheres, quem era a União de Mulheres? Era uma sacolinha, a gente carregava uma sacolinha e ia embora com a sacolinha. Ali tinha o papel da Constituinte, o que é Constituinte e o que é Constituição, porque ninguém sabia o que era isso, não. O que os direitos que nós queremos. Então, a gente levava os que a gente tinha discutido aqui e juntava com o que elas pediam. Tudo no caderno, e nós levamos para Brasília para concluir. Foi feita uma carta das mulheres brasileiras aos constituintes, que vocês vão achar aí na internet. E nós levamos para fechar essa carta tudo quanto foi contribuição. A nossa sacolinha estava cheia, viu? Nós levamos uma sacolinha cheia para a Constituinte, que era uma pré-constituinte, na verdade, que foi no dia 26 de agosto de 1986. Esse ano faz 35 anos, e sábado agora, às 16 horas, se vocês quiserem ver pelo Facebook, nós vamos estar discutindo essa carta, com mulheres que participaram dessa carta. Então, são mulheres velhinhas, né? São mulheres que têm... Uma tem, acho que 84 anos, a outra acho que tem uns 70, um pouquinho mais velha que eu. Eu vou ser mediadora, e tem e as outras que participaram, que foram lá também discutir, vão também fazer comentários, né, da carta. É uma carta muito interessante, gente, muito interessante. E lá nós pedimos, olha, gente, nós pedimos tudo e mais. Eles falavam assim, naquele tempo tinha uma propaganda de uma geladeira, que a geladeira cabia tudo, né? Dentro da geladeira. Se vocês estão achando que aqui essa geladeira cabe tudo, eles debochavam da gente. Não sei, pô, para discutir. Isso é um assunto que as mulheres pediram para discutir, então tem que discutir. Aí, olha só, a gente discutia a creche, direito à creche, para as crianças de 0 a 6 anos em período integral. Direito à educação da criança pequena. Isso, creche não é depósito, creche não é para criança só ficar tomando banho e comendo biscoito,
Creche é muito mais do que isso, né? Ela tem que ter os cuidados, ela tem que ter esse vínculo da criança com as pessoas adultas, com outras crianças. Enfim, a gente punha isso tudo em discussão. Nós discutimos até na Fiesp aqui. Era o Mário Amato, que era o presidente da Fiesp, que ele falava: vocês são umas loucas, vocês querem acabar com o capitalismo. Eu falava: isso nós queremos também. Mas não é por isso que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos discutindo aqui a creche. Então, nós discutimos com Maria Mato a creche, nós discutimos com ele a licença maternidade, porque a Fiesp, por que nós discutimos, gente? A Fiesp tinha um lobby fortíssimo lá no Congresso Constituinte, vocês nem imaginam. Se aqui não aprovasse, não chegava lá, entendeu? Olha, não era mole, não era mole. Aliás, nunca foi, né? E agora está pior, então você imagina. Mas aí nós fomos lá. Então, a gente queria a creche, a gente queria a licença maternidade ampliada, que era 89 dias, a gente queria 120 dias. E aí as mulheres trabalhadoras foram contra nós. Olha só, vocês são loucas, gente. De uma certa forma, o Maria Mato tem razão, porque se tiver creche e licença maternidade ampliada, eles não vão dar emprego mais para nós, as mulheres vão ficar sem emprego. Nós vamos ser mais discriminadas do que beneficiadas. Aí nós vamos, olha, sabe como é que a gente resolve isso? Vamos pedir licença paternidade também para os homens. Nós pedimos licença paternidade e a creche não vai ser para o filho da mãe. Então, a gente até saiu com cartaz, a creche não é, criança não é só filho da mãe. Criança é filho do pai também. Então, a creche, para qualquer trabalhadora ou trabalhador, você pode ver que isso está escrito na Constituição. Agora, aí eles concordaram, as mulheres ficaram contra. Licença paternidade, o que é isso? Ficar com o homem dentro de casa depois que você pariu? Ah, não tem condição, gente, é péssimo isso. Porque vocês não se imaginam, só dá trabalho dentro de casa. Nossa, e a gente falava assim, não, mas a gente tem que ser pedagógica. Isso é a pedagogia para destruir esse homem que não ajuda. Esse homem tem que trabalhar junto, tem que dividir as tarefas. Então, as mulheres ficavam olhando para nós assim, achando mais maluquice não tem, né? Mas aí a gente falou, não, vamos reivindicar, gente, porque a gente reclama que os homens não participam, mas vamos garantir esse direito para eles têm esse direito, né? E aí nós fomos fazer uma manifestação lá na Fiesp, porque o Maria Mata era contra a licença paternidade. O que é isso? Agora esses homens vão ter um monte de filho por aí, vão querer licença paternidade doida, atriz. Não, o que é isso? Nós pegamos um estudo lá da Unicamp, da Faculdade de Economia da Unicamp, que eu não lembro o nome dos homens que deram, os professores lá, pesquisadores, que mostraram que uma licença paternidade, o Brasil já caía o número de filhos por família. Já tinha caído bastante na época da Constituinte. Então, a licença paternidade era mais barato, tinha menos impacto nos gastos sociais da empresa do que assistir a Copa do Mundo, que tinha que parar não sei quantas horas a empresa para assistir o Brasil, não sei aonde. Que era assim que acontecia. Não, vai ficar barato. E eles mostraram com gráfico. Ah, então, e nós ali lutando, mas não tinha mais esperança. Nós fomos fazer uma manifestação ali na Fiesp, na porta. Tem até foto aí na internet também disso. Aí nós chamamos os homens não queriam ir de jeito nenhum, eles ficavam com vergonha, para licença, paternidade, não, gente, aí não dá. Você acredita? Eles não foram, só foram dois jornalistas, duas pessoas que já morreram. Um era o Pacheco Jordão, que era um jornalista da TV Cultura. Pacheco Jordão. Ele defendeu a gente. Lá, ele foi lá. Bonitinho lá, foi lá, usou o microfone, defendeu. E o outro era o Roberto Mazagão, que era um advogado que eu acho que também já morreu, não vi mais. Eles foram defender. O resto ficou com vergonha.
Aí foi para a Constituinte. Quando chegou lá na Constituinte, em Brasília, era o maior deboche. E, inclusive, assim, todo mundo falava com a gente: isso aí vocês podem desistir, que isso não vai passar. Nós falamos: tá bom, a gente luta, nós estamos tão acostumados a perder, né? Então, vai ser por isso que a gente vai deixar de lutar para ganhar. Aí, quando chegou lá, no dia que, que ia pôr-se em votação, que já era caso perdido, alguém lembrou de falar com o Alcemir Guerra, que era um deputado do Paraná, que tinha pedido licença da Constituinte, porque quase a mulher dele e a filha quase morreram no parto. Então, ele era um médico pediatra. E ele faz a defesa lá na Constituinte, gente. Ele chora, ele chora. E ele é muito criticado, muito debochado. Agora tem o homem gestante, não se sabe aquela coisa. Agora o homem índio, né? Porque índio é que tira, que tem resguardo no parto, não sei o mesmo que, fazendo essas baixaria. Mas ele ganhou. Ele apresentou, ele chorou e a maioria votou com ele. E nós temos a licença paternidade. Eu falo assim, a licença paternidade é graças a nós. Mas ele coroou ali naquele momento, sabe? Ele concluiu que tinha que ter um voto, alguém que defendesse ali dentro daquele plenário, que não éramos nós. Mas nós lutamos muito para explicar essa licença. Então, eu falo assim, nós feministas, nós somos muito generosas, gente. O homem tem direitos graças a nós. Vocês não percebem isso, mas tem, entendeu? Então, isso, a nossa luta pela Constituinte é uma luta muito linda. Nós vamos lembrar agora no sábado, fazer uma breve live, né, porque não dá para fazer, mas eu pessoalmente, eu escrevi um livro que eu dei para a editora, que eu espero que o ano que vem ela publique, e eu conto direitinho essas histórias todas. Eu conto a história da licença paternidade, da creche, que eu acho muito bonito, porque a creche é um direito da criança pequena à educação. A criança pode ser filha da mãe, filha do pai ou filha da avó, não interessa. Ela tem o direito, porque ela é uma criança pequena, né? Então, eu acho que isso nós conseguimos lá é a primeira Constituição do Brasil que tem isso, gente. Eu acho que essa Constituição está sendo muito desrespeitada, muito desconsiderada, muito estraçalhada, né? Mas é uma pena, viu, gente? A gente devia ter esse livrinho na mão. Eu, eu, eu quando na Constituinte, ou depois da Constituinte, não, é depois, né, na Constituição, o Mário Covas, ele era o quê? Ele era deputado, né? Acho que ele foi deputado constituinte. Depois da eleição, não sei o que ele virou, eu não lembro, mas ele era um político. Ele falou assim, ó, ele me deu a Constituição, falou, não, você lutou muito, toma aqui uma Constituição, me deu uma pequenininha, eu tenho ela até hoje. Falou, guarda ela, porque ela é importante. E eu acho muito importante a Constituição. Eu pessoalmente dou muito valor. E aqui as mulheres brasileiras, elas passaram a ter cidadania, ainda que com todas as lacunas, falhas e a partir dessa Constituição, porque antes não. Gente, vocês não acreditam que a mulher tinha que ter. Está no Código do Processo Penal, porque eu fiz direito, viu? Por isso que eu estou falando que eu um pouquinho desse negócio. Não fiz direito, mas eu fiz, né? O direito. Então, eu acho que um pouquinho a gente sabe, né? A gente discute, aprende um pouquinho. Você sabe que no Código Penal, no Código do Processo Penal, tinha que ter autorização do marido para a mulher denunciar que ele praticava violência contra ela. Até 2005. Até 2005. Foi quando a deputada federal Yara Bernardes é que tirou. Tinha a figura da mulher honesta no Código Penal, ou seja, se a mulher honesta é a mulher que tinha um homem só. Se ela tivesse dois homens, ela já era desonesta. Então, o homem estraga, acaba com a mulher, né? Porque se tem dois, é desonesta. Era assim. E isso prejudicava muito as mulheres. As mulheres ali, eu trabalhei muito com as mulheres da prostitutas da Estação da Luz,
que elas se auto-chamavam, né? Somos meninas da luz, elas chamavam assim, somos as meninas da luz. E elas, muitas tiveram dificuldade de ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência, porque o namorado delas tinha praticado violência contra elas. A delegada falou assim, mas você não é puta? Então não tem problema. Como não tem? Mas era usado esse argumento por causa do Código, do Código Penal brasileiro. Então, o chefe da sociedade conjugal era um homem, estava escrito isso. O pai podia deserdar a filha desonesta, não estava escrito filho desonesto, né? E era perfeitamente era passivo assim, de absolvição, o assassino de mulheres, que ele acusava que ela tinha praticado adultério, então tinha que morrer. Eu ouvi, nós participamos, nós aqui da União de Mulheres e muitas outras mulheres, nós participamos do julgamento do Lindomar Castilho, que matou Eliane de Gramont. Ela tinha 26 anos, era uma cantora, já tinha se separado dele e ela tinha um namorado. E ele queria ser absolvido. Eu acho que nós tivemos um papel importantíssimo, porque ele saiu dali condenado a 12 anos de prisão. Ele contratou uns homens para ficar lá na frente do tribunal. O tribunal do júri, o primeiro júri ficava aqui na Praça Clóvis ou Praça da Sé. Agora é lá na Barra Funda, mas antigamente era aqui. Aliás, ali virou uma espécie de um museu, né, do tribunal, atualmente. Mas era ali o julgamento. Eles vieram, as palavras de ordem que eles gritavam: mulher que bota chifre tem que virar sanduíche. Mulher que pratica adultério tem que ir para o cemitério. Eram as duas bandeiras, as duas palavras de ordem deles contra nós. E a gente gritava: quem ama não mata. Não tem? Não tem, não existe isso, matar por amor. Você quer que a pessoa viva, você gosta da pessoa, né? Então, eu acho que nós ganhamos muito com essa Constituição, em termos de cidadania. Nós temos muitos instrumentos legais, instrumentos jurídicos, e que é uma pena que a gente não tenha se apropriado deles, né? A gente, que eu falo, essa população feminina, para usar, e a população masculina também, né? Digamos, para usar isso em defesa da democracia, em defesa das nossas liberdades, em defesa da nossa cidadania. Por isso, nós fazemos um trabalho que chama Educação Popular Feminista em Direitos, que é promotoras legais populares, que é isso que nós, esse beabá que nós discutimos o tempo todo, durante um ano inteirinho, né? Porque logo depois da Constituinte, a Constituição, todo mundo achou que agora você tem direitos. Eu vi um ministro da Justiça que chamava... Era um mineiro, ele já morreu. Acho que é Correia Dias, não, Correia Dias acho que é o nome de uma rua aqui, não, acho que não é ele. Não sei o que, Correia, ministro da Justiça, que ele diz que as mulheres agora... Eu pesquisei isso para pôr no meu livro, tem lá o nome direitinho, que eu pesquisei, mas agora não estou conseguindo lembrar. Mas ele diz que, com essa Constituição, as mulheres agora não precisam mais de apoio, não precisa mais, agora é igual um homem, pronto. Aí ele fechou aquele Conselho de Direitos das Mulheres, depois que foi retomado, até chegar ao Ministério das Mulheres, e que agora virou o Ministério da Família, da mulher, dos direitos, não sei bem, juntou tudo, mas com uma concepção de destruir a família, as mulheres, né, os direitos humanos, né? A concepção de agora é totalmente ao contrário do que diz a Constituição. É impressionante, por isso que eu acho que tem coisas que, se a gente tivesse apropriado mais desses direitos, como é que pode deixar? Como é que você vota numa... Não pode.
Gente, o nosso direito estão ali. Você entendeu? O direito não cai do céu, uma luta constante. O tempo todo você está lutando pelo direito, não cai de lugar nenhum, ninguém te dá direito. Direito é uma conquista. E você tem que buscar consolidar esses direitos. Nós estamos vendo um retrocesso muito grande. Então, nós trabalhamos com as promotoras legais populares e trabalhamos com a Lei Maria da Penha, que o projeto chama Maria Marias. Aí nós fazemos uma parceria com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que é o IBCCRIM, e tem, acho que 12 anos ou 13 anos nós fazemos. A lei tem 15 anos. Quando o primeiro ano da lei, a gente viu que a lei era falada, mas ninguém conhecia a lei. A lei tem mais de 40 artigos. A lei é um verdadeiro estatuto das mulheres, né, de defesa dos direitos das mulheres. E ninguém conhecia direito. Então, nós falamos, vamos fazer um curso, alguma coisa, chamar as mulheres, vamos discutir isso aqui, gente. Sabe o que é isso? Para que tem isso na lei? Por que foi? Nós é que sugerimos, essa lei é nossa, então vamos fazer ela valer. E aí, então, nós fizemos, assim, na internet, num, sei lá, e-mail, não lembro nem o que programa. Olha, gente, quem quiser, venha, faz a inscrição aqui, porque a gente tinha que ter um número limitado, né? Porque não cabe dentro de uma sala. Aí todas que se inscreveram, gente, chamavam Maria. Então era assim, a Maria do Socorro, Maria José, Maria da Conceição, Maria Aparecida, tinha um monte, Maria do Amparo. Então nós falamos, então vai ser Maria, porque é Maria da Penha, e Marias. Então o projeto chama Maria Marias. É uma parceria União de Mulheres de São Paulo com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E estamos fazendo, a gente mobiliza as mulheres, e aí, dentro daquilo, a gente viu que tinha que ter uma manifestação para fora. Falei, nós estamos discutindo para dentro, é muito bom, mas nós temos que ir para fora também. As pessoas têm que saber. Então, nós temos um movimento que é Abraço Solidário às Vítimas de Violência, todo ano, no dia do aniversário da Lei Maria da Penha, que é 7 de agosto, ou a gente faz no dia 7, ou no dia 6, ou no dia... Assim, um dia próximo, né? Ou no próprio dia, a gente combinava de fazer ao meio-dia, meio-dia uma, lá em frente ao Tribunal de Justiça. Porque se o judiciário não der importância a essa lei, gente, o resto dos serviços ficam sem retaguarda, sem retaguarda, né? Então, e o judiciário é muito forte. O que ele decide, a decisão do judiciário vale muito. Então, nós queremos a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra as mulheres. É a nossa bandeira. E ainda não é esse puxadinho que eles estão fazendo no anexo. Nós queremos que seja de acordo com a lei. De acordo com a lei, essa Lei Maria da Penha fomos nós que fizemos, então é uma lei muito boa, né? Só podia ser. Aí, o que nós fizemos? A gente pede um juizado que receba as questões da área civil e da área criminal ao mesmo tempo, da área da família, da área civil, entendeu? E da área criminal ao mesmo tempo. Para a mulher não ter. Ela sai lá da Barra Funda, ela tem que ir lá no sei aonde, porque Barra Funda é criminal. Aí ela tem que ir no outro, que é família. Tem que ir no outro. Não, a gente queria, inclusive, até que do trabalho também fosse lá, as questões trabalhistas. Mas você sabe que as questões trabalhistas estão muito desprestigiadas dentro do próprio judiciário, né? Justiça e trabalho, ninguém quer saber, está jogada às traças, porque os direitos trabalhistas foram não só sucateados, mas eles foram suprimidos mesmo, né? Foram cancelados. Então, mas a gente, na verdade, não conseguiu. O juizado que se cria, eles chamam juizado de violência doméstica e familiar contra as mulheres, mas ele fica na vara criminal. A gente não queria que fosse na vara criminal, a gente queria que fosse um juizado, esse juizado fora da. Você entendeu? Porque o que acontece no criminal? O criminal
A mentalidade da justiça brasileira é defender o patrimônio e nunca defender a vítima. O criminal não defende a vítima. Ele quer criminalizar o réu, ele quer, entendeu? E nós queremos essa lei Maria da Penha não é para criminalizar os homens, a gente explica para eles. Claro que tem hora que tem, então chega para lá, meu filho, que vocês estão querendo matar, aí não dá. Aí vocês têm que, né? Mas o que a gente queria é que a mulher tivesse a proteção. Ela e as crianças, né? Porque geralmente é a mulher, as crianças, é a mãe, é a irmã que dá o suporte ali. Então, essa é uma luta nossa. Estamos aí nessa luta. Quando você falou da Terezinha Gonzaga, isso foi no fim dos anos 80 ou dos anos 90? O quê? Não, a Terezinha Gonzaga está desde os anos 70, eu conheço ela. Não, claro, Onde? mas quando ela falou do Conselho Universitário, foi em que época? Que ela foi do Conselho Universitário? Eu acho que é nos anos 90, né? Eu acho que é. Eu não sei. Eu lembro que ela era do Conselho Universitário. A Terezinha é desse tipo que ela entra em tudo e vai lá e faz aquela confusão. Terezinha não é mole, não é mole. A Terezinha, a USP perdeu a Terezinha, porque a Terezinha foi dar aula lá no interior, ela mora agora em Votuporanga, que é longe, mas a USP perdeu, a universidade, ela está lá, né? Ela é multidisciplinar. A Terezinha é o tipo assim, multidisciplinar, tem todas, ela é multimídia, ela é multitudo. Ela não, sabe? E agora eu não sei que ano que ela foi. Não sei quanto. Eu não sei como é que funciona o Conselho Universitário, só sei que tem participação de estudantes. E a Terezinha eu como estudante, ela fez graduação, mestrado e doutorado na FAO. E ela estava fazendo alguma coisa lá, não sei se acho que é doutorado, né, quando ela foi para o conselho, não lembro. Não, eu digo isso porque o CPC, esse lugar que a gente está, também tem um pouco seus personagens oficiais e sua história oficial. A gente Sim. sempre ouve falar das mesmas pessoas. E aí é interessante ouvir falar o nome da Terezinha, porque é um nome que nunca apareceu. Não aparece, não, ainda mais oficial, ninguém é oficial, ela é fora do oficial, não dá para aparecer. Terezinha olha, esse Nabil foi colega dela, ou foi professor, a Maricato foi professora dela, eu lembro da Maricato, porque a Maricato trabalhava muito com a gente naquele tempo, e a Terezinha que trazia. Essa Ronique, né? Não é Ronique? Tem uma assim? Também acho que foi colega, professora da Terezinha. Nossa, a Terezinha tinha uma outra que morreu acho que chama Marlene, uma professora que muito, muito boa, essa professora, ela até vinha aqui. Eu esqueci, ela era judia, então ela tem um nome estrangeiro, assim, Marlene, mas ela também. A Terezinha, gente, a Terezinha era famosa ali naquela. Todo mundo que é de antigamente conhece. Mas ela, no conselho, se o conselho é oficial, ela estava participando lá dentro, então tinha que ter o nome dela. Em algum lugar tem que ter. Eu posso até consultar ela depois. Falar, Terezinha, que ano você foi? É capaz dela nem lembrar. Fala assim, eu sei que eu fui daquilo ali, mas nem lembro. Porque a Terezinha, ela vai deletando, sabe, a vida dela. Fala, Terezinha, você tem uma vida tão interessante, mas... E eu gosto muito da memória. Eu falo, Terezinha, tem que trabalhar isso. A Terezinha fez coisa tão boa assim, você entendeu? E ela nem lembra que fez. Eu estava lá, estava, é. Como você não estava, Terezinha? Você foi lá, você subiu, você falou. É mesmo, até esqueci. Então, mas ela esteve no Conselho Universitário E, e teve esse papel. E tinha uma outra também que vinha muito aqui, que eu esqueci o nome dela. foi no fim dos anos 90, o começo dos 2000, enfim, nessa virada, teve um concurso de ideias que foi feito pela É um USP para algumas. projeto, né? Vocês chegaram a ter interesse em participar dele ou não? Eu acho que eu, francamente, não tinha assim, uma ideia nem de participar. Eu falei, gente, Terezinha, coisa da USP, e nós não vamos participar, que não nem dá certo. Mas a Terezinha, acho que
ela aqui na União participou, sim. A União participou junto com o movimento antimanicomial, porque a Cristina e a Terezinha tinham o maior interesse em participar desse projeto e participou. Agora, eu lembro que eu dei ideias, assim, mas eu não escrevi esse projeto. Elas que escreveram e nós, sempre nós tivemos plena confiança, se vocês escreveram é porque deve estar ótimo, ela deve ter apresentado em reunião, defendido, porque isso, porque ela queria que fosse um centro, ela defendia muito um centro para atender as mulheres, para conversar com as mulheres, né? E ela apresentou esse projeto, agora não sei, está lá, será? Não sei onde é que está esse projeto. Eu posso perguntar a Terezinha, mas eu não lembro, não. Assim, escrito na mão, não vi. Agora pode ter ido na internet, né? Porque essas coisas agora vão na internet. Eu gosto de ver na mão, senão eu esqueço, acabo perdendo. Enfim, na sua presença no bairro de 40 anos, tudo mais, você falou que as pessoas não conheciam Yaya, enfim, não conhecem até hoje. O que se falava da Yaya? Ou se falava alguma coisa no bairro, os vizinhos? Não, todo mundo. O que contava é que essa mulher era louca, que morava lá, e que ela até aparecia. Tinha gente que, no começo, tinha muita gente que tinha medo ali da Cadônia, porque a Cadônia ela estava muito destruída. E então, devia ter rato, gato, né? E aí tinha barulho, caía alguma coisa. Então as pessoas falavam, não, de noite essa mulher vem aqui, isso tinha o fantasma da dona Yaya. E tinha os mendigos, né? O pessoal assim da rua, que ia dormir lá também, né? Então fazia barulho. Mas, nossa, eu me lembro das pessoas que passavam ali na Major Diogo, não, conforme a hora que você passa ali é um perigo, porque tem. Eu sempre tive medo de outras coisas, né? Não, mas existia essa ideia dela que ela era louca. E quando nós começamos a falar dela, a gente já falava dela, contava a história do nosso jeito, que a Marli mesmo fala, vocês criaram uma dona Yaya. A Marli fala assim, nós temos direito de criar, né? Então a gente. Ela falou assim, não, vocês estão recriando, mas tudo bem, porque ela é uma figura da história, cada um interpreta ela, né, do seu jeito. Então, a gente põe por exemplo, a Marli, eu acho que a Marli acha a dona Yaya conservadora, né? Uma mulher conservadora. E nós chamamos a dona Yaya de uma mulher para frente, mulher que era fotógrafa, que dirigia carro, que era, né? Por isso que foi considerada louca, entendeu? E tem até na nossa música, não sei se você já viu, né, a letra, as nossas letras, assim, contando a história da Dona Yaya, eu gosto muito daquela história. Então, as mulheres, muitas mulheres, então quer dizer que ela foi punida, né, porque ela era uma mulher feminista, numa época em que as mulheres tinham que ser submissas. Então, tem muitas interpretações, né, a partir da nossa tem muitas, e a partir da Marli também deve ter outras tantas, né? Mas essa história é isso. Na verdade, você já respondeu isso, mas só para falar novamente, qual que é a importância da Yaya na sua vida? Na minha vida é muito importante, porque a dona Yaya ela ficou em cárcere privado, eu também fiquei, não em privado, né? Eu fiquei na cadeia da ditadura. E porque tinha ideias que a ditadura não concordava. E a dona Yaya, por que ela ficou? Porque o sistema não aceitava uma mulher rica. Eles, ela foi roubada, né? Teve seu patrimônio destruído, né? Por esses aproveitadores. Então, ela foi presa porque era uma mulher. E eu fui uma mulher presa porque tinha ideias contrárias à ditadura. Então, eu acho que isso é uma situação mais frequente do que a gente imagina, né? As mulheres são muito silenciadas, são muito desconhecidas na história, não são lembradas, né? E quantas mulheres tiveram essa história minha
e a história dela. Então, eu acho muito importante, sim. Mas eu acho importante. E faz parte da história da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem uma história que não é essa história que se conta. Não é a história dos bandeirantes, não é. Entendeu? Eu acredito que a dona Yaya, ela pode até ter sido parente de bandeirantes, né? Porque ela era rica, né? Pode ser. Mas ela sofreu na mão dos bandeirantes, viu? Dos ideais bandeirantes. Ela sofreu, porque ela vai ser explorada, ela vai ser dominada e explorada por ser uma mulher, né? Então, eu vejo que a história de São Paulo tem que ser contada como ela é, e não como se conta por aí, né? Que você coloca monumentos, enaltecendo homens que não têm nada a ver com a história, ou que tiveram um papel triste na história. Eu acho que eles têm que ser lembrados, mas dentro do que eles fizeram, e não do que se inventa que eles fizeram, né? Mas do que eles fizeram. Então, eu acho importante.